Vamos lá, a minha pergunta é para os dois. Eu até fiz ela antes, mas vou tornar a repetir. Os cristãos primitivos estavam em constantes perseguições, sendo torturados, levados até a morte, e eles chegaram a perder tudo. Como vocês dois conseguem tirar a ideia que eles eram pré-tribulacionistas, sendo que eles estavam vivendo em meio à grande tribulação? Pronto. A minha pergunta é esta: como vocês conciliam que eles eram pré-tribulacionistas, sendo que eles viviam em constante tribulação? Ok, eu vou aqui tomar a iniciativa, aí depois também o nosso evangelista Jefferson completa, depois a gente reveza. Bem, da pergunta que o pastor Maurício fez, a gente pode observar o seguinte: o desenvolvimento dessa escatologia entre os cristãos primitivos, ele foi progressivo, ele não foi de uma vez só. Tanto eles, nos 3 primeiros séculos, viviam num mundo de perseguição dos romanos. O modo de vida deles era sendo constantemente perseguidos. Agora, eles viam isso como sendo a grande tribulação? Não. Aí, nesse ponto, nós não temos indicações sinceras e realmente confiáveis que para eles aquilo já era a grande tribulação. Uma coisa é dizer, os cristãos primitivos viviam em meio à grande tribulação, a grandes tribulações, e outra coisa é dizer, os cristãos primitivos achavam que viviam já na grande tribulação. Aí é outra coisa. Que eles viviam em meio a grandes tribulações e perseguições, sem sombra de dúvidas. Mas daí a dizer que para eles aquilo já era a grande tribulação e, portanto, eles seriam pós-tribulacionistas, eles estavam esperando a volta de Cristo em glória de uma vez, depois de toda aquela tribulação, aí nesse ponto nós não temos muita base para falar. Claro que se a gente for examinar os pais da igreja, os patriarcas da igreja, os escritores cristãos dos 3 primeiros séculos, você vai encontrar algumas indicações, mas elas não são seguras e muito menos uniformes. Eles tratavam aquela perseguição de uma forma bem simplista, sem aprofundar a respeito. Então não dá para dizermos, olha, eles eram pós-tribulacionistas ou pré-tribulacionistas. Na realidade, eles não desenvolveram muito essa escatologia. Agora, um ponto que a gente tem que deixar bem claro é que, com certeza, eles esperavam a volta literal de Jesus para qualquer momento, em breve. Eles tinham a ideia sempre de iminência, ou seja, Jesus pode voltar durante a nossa época, durante o nosso tempo de vida, durante a nossa geração. Então, essa perseguição que eles enfrentavam era uma perseguição prática, não era uma perseguição teórica. Devido àqueles tempos de perseguição romana geral que eles experimentaram, eles não conseguiam distinguir ainda se aquilo lá, com toda certeza, era a grande tribulação. Eles também não conseguiam dizer com toda certeza que esse ou aquele imperador romano era o anticristo. Até porque o apóstolo João, numa das suas cartas, numa das suas 3 cartas, ele fala que muitos anticristos se tinham levantado. Ora, então abria a possibilidade para que aqueles imperadores que estavam perseguindo os cristãos não fossem o anticristo, mas anticristos que foram surgindo conforme o apóstolo João escreveu. Portanto, nós não temos bases elementares suficientes, conceituais, para estabelecer com toda certeza que eles eram pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas. A única coisa que a gente pode dizer com toda certeza é que eles estavam aprendendo a viver em meio àquela perseguição e também que eles tinham a ideia da iminência, ou seja, Jesus poderia voltar a qualquer momento. Que, na verdade, essa é a base do pré-tribulacionismo, é essa, a iminência. Aí eu passo a palavra para o evangelista Jefferson, para ele também dar prosseguimento aí. Bem, queridos irmãos, eu gostaria de cumprimentar o pastor Maurício Bento, né, irmão pastor Marcos Quintanilha. É um prazer poder dialogar com os senhores, a gente conversa às vezes em outras ocasiões, mas também é uma imensa alegria estarmos neste canal, Arena Apologética, discorrendo acerca do pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Bom, essa pergunta, ela nos chama bastante atenção, mas o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo 21, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mais por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, todas essas nossas aflições, angústias, tribulações que nós passamos na nossa caminhada cristã, na nossa jornada de fé, não pode ser comparada com este período de grande tribulação que a Bíblia nos relata, que se concretizará nos últimos dias. E as nossas tribulações, as nossas dores, as nossas angústias, por mais que possam ser inúmeras, não nos faz e nem tampouco nos obriga ou nos incentiva a ser pós-tribulacionistas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo também, na carta de 2 Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento da igreja, ele nos fala, que Cristo não nos destinou para a ira, a esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Muito bem. O senhor ainda tem 2 minutos e 37 segundos. Bom, ainda tem um tempo ainda, né, irmãos? Tem. Bom, então o apóstolo Paulo também, quando ele trata acerca do arrebatamento da igreja, obviamente que esta carta que foi endereçada à igreja de Tessalônica, Paulo fala sobre as aflições, as dificuldades que esses cristãos passavam naquela época. Paulo também fala das dificuldades, dos conflitos entre os próprios contemporâneos, entre o próprio povo, perseguindo a igreja do Senhor naquela época, os cristãos passando por essas dificuldades. Então, em meio a todas essas batalhas, todas essas pelejas, todas essas lutas, nós temos a nossa posição pré-tribulacionista. E eu creio que esta era a posição defendida pelo apóstolo Paulo, porque Paulo, quando faz uma referência sobre o arrebatamento da igreja, Paulo nos fala que Cristo Jesus é a única forma, a única saída, por meio das promessas do Senhor, no caso, o arrebatamento em questão, é a única forma que a igreja será retirada deste mundo, que estará padecendo grande aflição, que é este período de grande tribulação, que a Bíblia descreve tanto no Antigo Testamento como no Novo, e sempre coloca a nação de Israel como o único povo que passará por dores de parto, é o único povo em profecias que passará pela angústia de Jacó, e a igreja, em nenhum momento, em nenhum texto bíblico que eu tenha conhecimento, a igreja é citada ou está sendo citada em conexão com um período de grande tribulação ou com dores de parto. Sempre nós podemos observar apenas a nação de Israel passando por esta situação no futuro. E será um período de grande angústia que sem precedentes, nunca houve no passado. Então, todas as nossas tribulações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, jamais pode nos fazer chegar a esse pensamento que nós estamos ao ponto de defender o pós-tribulacionismo. Eu vejo, assim, que a igreja passará por muitas dificuldades na sua jornada de fé, mas nada se compara àquele período de grande tribulação que ainda virá e se concretizará nos últimos dias. Então, olha só, antes de fazer a minha colocação, eu queria colocar 3 versículos para basear a minha fala. O primeiro versículo, ele está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 6, que diz assim: eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está e não vos exorbebecendo a favor de um do outro. Então, o destaque aqui desse versículo, ele nos ensina que nós não devemos ir além do que está escrito. Porque o que interessa para nós não é a minha opinião, a do Danilo, não é a opinião do pastor Maurício, interessa teológica revelada nas Escrituras. Esse texto que eu citei, ele está em linha com aquilo que diz lá o livro de Atos, capítulo 17, verso 11, que diz assim: ora, estes eram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia
nas Escrituras se as coisas eram assim. Então, veja só, Paulo, ele pregava, mas os crentes de Beré, aquilo que Paulo falava, se estava em linha, se estavam de acordo. Então, no primeiro momento, nós não podemos falar além do que está escrito. No segundo momento, os ouvintes, aqueles que vão nos ouvir, eles têm que conferir aquilo que se fala, se está de acordo com as Escrituras. E o outro texto que eu queria pontuar também é o texto de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que se cumpra todas as palavras da lei. Então, o texto ele deixa claro que existem coisas que ainda não foram reveladas e existem coisas que estão reveladas. As reveladas são para nós as Escrituras. Então, concluindo essa primeira parte, eu quero dizer que tudo que a gente falar aqui, não adianta eu falar bonito, eu preciso calçar a minha fala nas Escrituras, naquilo que está escrito. Né?